Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Bom, o tema que eu vou abordar hoje ele é muito interessante, muito importante. Nós já falamos sobre isso aqui, só que nós não tivemos a participação do Douglas. Eu queria muito que ele participasse, porque nós vamos estar falando sobre o que mais me incomoda no meu marido, respondendo aos maridos em nome das mulheres, ou seja, a gente vai ajudar os maridos a entender algumas coisas. E talvez o que nós vamos falar para os maridos é o que exatamente as mulheres gostariam de falar para os maridos. Por isso, você fica com a gente até o final, já vai compartilhando esse link aqui com os seus amigos, com as suas amigas. Por exemplo, eu se fosse você, irmã, enviava esse link para o marido. E eu se fosse você, marido, enviava esse link para sua esposa. E os pais que têm filhos casados, é muito importante que vocês enviem para os seus filhos esse link, essa palavra, porque vai ajudar muito. Então, fique conosco, já dá o seu like, ok? Dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, você também pode se inscrever no meu canal. Isso é muito importante para nós, tá? E é uma alegria muito grande hoje eu estar recebendo aqui o Douglas. Obrigado, Douglas, por ter vindo aí. Que isso, sempre bom, sempre uma honra. Maravilha. Participar. Bom, o Douglas, ele é um jovem marido. Quantos anos você tem de casado? Vou fazer 14 agora, em dezembro. E a razão por que eu o chamei aqui, porque tem algumas questões levantadas pelas mulheres, lembrando que o que eu vou perguntar para o Douglas, eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram e eu, então, aqui pincei algumas perguntas, eu selecionei algumas perguntas e alguns questionamentos. Eu coloquei lá assim, o que mais te incomoda no seu marido? Então, as mulheres escreveram muito e eu escolhi aqui 5 questões para a gente conversar com o Douglas, tá? Então, por ele ser um marido jovem, ter 14 anos de casado. 14 anos de casado, certo? 2 filhos pequenos. Eu acho que ele tem muito a agregar aqui àqueles que estão também no início do seu casamento, também são maridos e esposas jovens, tá? Douglas, a primeira questão que as mulheres levantaram foi essa daqui. A imaturidade dele, do meu marido, né, me tira a paz. Você acha que a falta de maturidade é uma das principais causas dos conflitos na relação? Com certeza, né? Com certeza a imaturidade ela é sempre uma raiz ali dos problemas, né? Por isso que é tão desafiador para muitos o início do casamento, né? E foi para mim, por exemplo, a Val se casou com 20 anos, né? E tem as suas vantagens, tem uma bênção nisso, construir juntos, crescer juntos, isso é muito legal, mas é um desafio da questão da imaturidade. E é um desafio porque tem uma maturidade que ela só vem com o casamento. Então não adianta nem falar assim, não, eu vou estar maduro para casar. Então tem uma maturidade ali que ela só vem com o casamento, né? Só você realmente se mudando os dois para uma só casa, né? E agora dividindo tudo, que essa maturidade é desenvolvida. Tem uma próxima maturidade que só vem com filhos, né? Então às vezes a pessoa tem 50 anos de idade, o outro tem 30, mas esse aqui tem filhos, e senão você percebe que há um aspecto da maturidade que vem com filhos. Há um aspecto da maturidade que só vem com o segundo. Você ter 2 filhos, 3 filhos, e com certeza esse é um assunto primordial. Agora, e há um outro, eu acho que cada fase, então, é um nível de maturidade diferente. Certeza. Por exemplo, quando os filhos estão na adolescência, entendeu? Já é uma outra forma de lidar. E como muitos pais sofrem também, porque vão ter que amadurecer para lidar. E aí, depois que se casam, aí tem aquele aspecto do sogro, da sogra, né? E aí tem um outro nível de maturidade também, né? E a gente poderia usar uma definição de maturidade aqui, né? Porque talvez a pessoa que está nos ouvindo, o marido, possa perguntar, mas será que eu sou imaturo? Eu sou maduro? E o que é a maturidade? A maturidade, de forma muito simples, é a capacidade de negar a mim mesmo para servir o outro. Poxa, que bom. Então, maturidade é a capacidade de cuidar do outro. Okay? Eu vi uma reflexão muito interessante, que era uma crítica ao nosso sistema de educação. Por quê? Porque no nosso sistema de educação, da forma que ele é hoje, nós temos na mesma sala crianças da mesma idade.
Então, eu tenho a primeira série. Então, ali, as crianças estão todas de segunda série, todo mundo ali de, sei lá, 6, 7 anos. A Luísa agora está no 6º ano. Então, todo mundo na sala tem 11, 12 anos. Então, é a mesma idade. Então, nós estamos ombro a ombro. Então, nesse ambiente, ninguém cuida de ninguém. Nós temos uma professora, que é a líder e tal. E aí, era uma proposta muito interessante de salas onde tinham alguns mais velhos, outros mais novos. Por quê? Porque o mais velho seria responsável pelo mais novo e isso geraria maturidade. Porque o que é maturidade? A capacidade de cuidar de outro. Né? A figura que a Bíblia traz de maturidade é Paulo falando, vocês já eram para estarem ensinando. Ou seja, vocês já eram para estar cuidando de outros em Hebreus. Mas eu ainda estou tendo que dar leite para vocês. Então essa figura da imaturidade é o leite, que é o quê? E ali está fazendo uma referência ao leite materno, né? Eu processo, a mãe, né, processa todo o alimento, o bebê vem só e bebe. Então, ele é servido, ele não mastiga, ele não faz nada, entendeu? Quando ele começa a falar sobre o alimento sólido, ele está falando da carne. E aí, da carne, ainda mais naquele contexto, é caçar, é preparar, é mastigar, é digerir, muito mais. E aí, qual é o próximo nível de maturidade que ele está falando? Aqui eu tenho o leite, alguém preparou, esse aqui eu me esforço por ele, e então ensinar. Então eu agora dou de comer para as pessoas. Entendeu? Então, por isso que no casamento começa o primeiro nível de maturidade, porque agora não sou só eu, é nós, é dois. Agora não penso só no meu interesse, eu penso nos dois. Quando eu tenho o primeiro filho, mais ainda, porque agora eu estou com fome, mas eu preciso dar de comer primeiro para ele. Né? Eu quero comprar aquilo lá, mas eu tenho que comprar a fralda ali. Então eu começo a negar a mim mesmo por amor, por cuidado do outro. Então, ao marido, ao homem que está nos ouvindo, você precisa abraçar esse processo de maturidade. Que eu preciso entender agora que eu estou no papel de cuidar. Primeiro da minha esposa, e aí, a partir daí, os meus filhos. Eu estou num papel agora onde a alegria e sucesso é eles estarem bem cuidados e não eu ter os meus prazeres ali, todos eles satisfeitos. Então, vai mexer com seus horários, vai mexer com a forma que você gasta o seu dinheiro, vai mexer com a sua rotina, vai mexer com seus hobbies. Só que isso agora já não é mais prioridade. A minha prioridade é cuidar do outro. Né? Então, esse é o primeiro nível de maturidade. Agora, inclusive, até, você falando de nível de maturidade, quando você está lendo a primeira epístola de João, ele fala sobre filhinhos, não é? Jovens e pais. Exato. Não é? Então, olha a nomenclatura. Filhinhos, né? E ali a gente até por muito tempo usou pensando que ele estava falando de idade, e não era. Ele estava falando com a igreja. Exatamente. Então, quando ele fala jovens, vocês venceram o maligno, ele não está falando exatamente da idade de um jovem, mas ele está falando sobre essa juventude espiritual. Filhinho espiritualmente, tenho jovem espiritualmente e pais. Por quê? Porque agora eu cuido dos filhinhos. E também eu gosto sempre... teve um pregador que me chamou a atenção numa exposição do texto de 1 Coríntios capítulo 13, que a gente sempre lê 1 Coríntios capítulo 13 só na perspectiva do amor. Só que quando a gente lê o verso 11, se não me falha a memória, ele fala, quando eu era menina. Exato. Não é? E aí ele fala assim, depois que me tornei adulto, eu abandonei as coisas de menino. E foi quando ele fala que o amor é paciente. Então, a impressão que fica é que ele está querendo dizer assim, olha, aquele que alcançou a maturidade, ele é paciente, ele é longânimo. Então, ele associa essa capacidade que você está falando à maturidade. Exato. Isso é ser maduro, né? É saber esperar. Porque criança que é impaciente, né? A criança é impaciente, ela não vai saber esperar. Ela é egoísta. Né? Ela busca o próprio interesse. Exatamente. Então, isso aconteceu no meu início de casamento, sabe? E de forma muito prática, o que era essa imaturidade? Por exemplo, é você ir para casa com um plano feito. Eu vou chegar em casa, e aí eu vou assistir o jogo, entendeu? Depois eu vou sair para jogar futebol com meus amigos, e quando eu voltar eu vou tomar um banho, vou comer aquele negócio que eu gosto e ainda vou namorar com a minha esposa. Você montou seu plano como se você fosse um solteiro. Exatamente. Entendeu? E aí você chega em casa, ela fala, o menino está com febre.
Entendeu? Já esquece seu jogo, vai lá na farmácia. E aí você vai com raiva na farmácia. Olha isso, você vai com raiva lá na farmácia, você faz isso aqui. Por quê? Porque a ira, a raiva vem de os meus planos foram atrapalhados. Ok? Agora, quem montou esses planos no seu egoísmo foi você. Então, o que é imaturidade? Eu vou para casa agora para cuidar, para servir minha esposa, para cuidar dos meus filhos. E se tá tudo bem, tudo tranquilo, nós vamos sentar aqui no sofá, você vai ligar lá o jogo e vai assistir. Se tá tudo bem, tudo tranquilo, nós vamos pedir isso aqui para comer, que eu gosto, e se todo mundo... Mas a sua agora prioridade vai ser o cuidado do outro, o olhar para o outro. É por isso que a gente sempre vai ter a mulher amadurecendo mais rápido. Por quê? Porque para ela, a questão do filho, biologicamente, já ajuda ela. Né? Não é nem assim, vamos dizer, um mérito dela, porque ela buscou a maturidade. Não, biologicamente, ela já automaticamente vai se negar pelo filho. O Paulo Borges diz algo muito interessante. Toda mãe nasce, a criança ela é mãe. O pai tem que adotar a criança. É verdade. O pai tem que assumir o filho. Entendeu? Então ele fala que nós somos filhos da mãe por biologia, mas pelo pai por fé. Então todo pai vai ter que adotar aquele filho. E aí, quanto tempo você entra no modo marido? Quanto tempo demora para você entrar no seu modo marido? Quanto tempo vai demorar para você entrar no modo pai? Entendeu? Então, eu acho que esse é o caminho da maturidade. Negue-se a si mesmo e você vai agora cumprir a sua responsabilidade. Uma segunda figura que a Bíblia nos apresenta de maturidade é o quanto de Cristo está formado em nós. Então, não é a idade, é o quanto de Cristo está formado em você. Só que é apenas uma figura para exatamente tudo isso que a gente falou. Porque quem é Cristo? É esse que assumiu a responsabilidade, que assumiu os problemas. Quem pecou? Nós. Quem veio pagar? O maduro. Né? Exatamente. O imaturo vocês se viram, vocês pecaram, agora vocês estão para o inferno aí. Não tem nada a ver com isso. Estou aqui no céu em santidade. Mas o maduro, o filho maduro, né? O ruiós do pai, o filho mais velho, ele fala, não, pai, eu vou assumir essa bagunça aí e eu vou dar um jeito nisso. E quando Jesus fala o Sermão da Montanha, e se você prestar atenção no capítulo 5, na verdade ele está falando de maturidade cristã, né? Sim. E ele começa com humildade, né? Bem-aventurados os humildes, ou seja, aqueles que têm, mas vivem como se não tivessem, e aqueles que se consideram sempre dependentes de Deus, né? E aí ele vai dando sequência, né? O manso, o pacificador, quer dizer, só é um pacificador realmente com quem tem essa consciência de ser responsável para resolver uma questão entre os irmãos, né? Então, esse é o maduro, entendeu? Exatamente. Que bom, né? Então, se a imaturidade dele tira a paz dela, fica aqui então essas lições para que os homens sejam maduros. E é verdade, o casamento nos amadurece, porque ele é uma escola, inclusive é a escola do caráter, e o casamento nos amadurece porque é a escola onde os dois se matriculam para aprender a ser o que nunca foram. Exato. Agora, é preciso ter humildade, né? Esse é o ponto. Dá para ficar 30 anos casado e ser imaturo, porque você nunca entrou de verdade. Exatamente. Você nunca falou assim, eu vou abraçar esse processo aqui, que no início dói, porque é uma cisão, é uma mudança, mas que depois é uma bênção. Eu digo para as pessoas que cada ano, com Cristo, cada ano que passa o casamento é melhor. Sim. Porque você está cada dia mais maduro, né? Exatamente, eu vejo isso lá em casa, né? A segunda questão que eu pensei aqui, que as mulheres colocaram, algumas mulheres, o hábito dele de mentir está minando o nosso relacionamento. Eu sempre tenho dito que a integridade me leva a viver pautado na verdade. Ou seja, a Bíblia diz que o íntegro, ele anda seguro. Ou seja, quem trabalha só com a verdade, ele anda em segurança. Até porque ele não precisa ficar preocupado com a história que se conta, porque ele sempre vai contar a mesma história que é verdade. Né? Ele não precisa ficar preocupado com isso. E eu tenho dito que toda a relação, ela se sustenta na confiança. Sim. E a confiança se sustenta na verdade. Então, é muito comum as mulheres falarem assim para mim, ele não me diz
a verdade em relação a onde estava. Ah, não, ele apaga as mensagens e depois ele inventa uma história, entendeu? Ele esconde a senha de mim. Vamos falar um pouquinho sobre essa necessidade de amar com integridade, né? Muito bom. A integridade, né, de uma forma bem lúdica para a galera entender o que é integridade, porque muitas vezes quando a gente pensa em integridade, a gente pensa em perfeição, né? Então, a pessoa ali é íntegra, uma pessoa perfeita, nunca erra. Não, isso não é integridade, né? Logicamente, se houvesse alguém que nunca errasse, seria uma pessoa claro. íntegra, mas mesmo errando dá para ser íntegro. Como? A palavra integridade vem da palavra inteiro. Entendeu? Então, ó, isso aqui eu vou te entregar íntegro, hein? Então, quer dizer que eu estou entregando inteiro. Quero que você me devolva inteiro. Então, se veio faltando um pedaço, não está íntegro, né? Então, o que é integridade? O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa inteira. Então, que é o inverso, por exemplo, de uma pessoa hipócrita. Já a palavra hipocrisia vem da palavra ator. Ator, Então, eu finjo ser algo, e aquela figura daqueles atores de máscara, né? Eu finjo ser algo num ambiente, então aqui eu sou fulano de tal, né? Lá na novela, ele é tal pessoa, e na minha vida pessoal eu sou uma outra pessoa. Então, de acordo com o script do ambiente, eu vou me adaptando. Então, isso seria o inverso de integridade, né? Então, o que é essa integridade? É em todos os ambientes eu ser inteiro. Em todos os ambientes eu ser o mesmo. Então, o mesmo que está aqui conversando com você é o mesmo que vai usar o celular, é o mesmo que quando está sozinho, é o mesmo quando está com uma multidão na frente lá pregando. Um feedback que eu recebo com frequência, que me deixa muito feliz, é isso. Nossa, exatamente o que você era lá no vídeo, você é aqui e conversando, né? Isso é muito legal. Por quê? Porque é exatamente isso que nós precisamos construir, né? A gente abrir mão dessas aparências, né? Dessa fragmentação de ser uma coisa em cada lugar. Da onde vem isso? Isso vem de um sofisma, de uma mentira. Qual é essa mentira no nosso coração? É que Deus, de alguma forma, nos fez errado em alguns lugares. Deus falhou naquilo que Ele fez em nós. Então, eu vou precisar dar uma ajudinha para Deus. E fingir uma coisa que eu não sou. E é aí que vão ver essas pequenas mentiras. E aí, já está chegando? Tô aí pertinho. Por quê? Porque eu não posso falar que eu atraso. Porque o que vai ser da minha imagem se alguém descobrir que eu atraso? Só que isso não muda quem você é. Pode melhorar nisso, claro. Sim. Isso não muda quem você é. Entendeu? E aí, você já assistiu aquilo lá? Ou fala que eu não estou. Já. Fala que eu não estou. Por quê? Porque se eu falar agora, nesse momento, que eu não posso atender, ou que eu não quero atender, o que será da minha imagem? Então, é uma crise de identidade. É um medo de que eu preciso, no meu braço, sustentar algumas coisas, porque o Senhor não vai me sustentar. Eu não creio que a verdade, que Deus tem um compromisso com a verdade. Há uma desconfiança no meu coração de que se Deus vai me amar se eu falar a verdade, se as pessoas ao meu redor vão me amar se eu falar a verdade, se realmente as alianças que eu tenho ao meu redor vão se manter se eu falar a verdade. E aqui a gente vai ter que ficar com a palavra. Não com o seu sentimento, não com as experiências que você viu de outras pessoas, você vai ter que ficar com a palavra. E a palavra diz que Ele é o Deus da verdade, que Ele é o Deus da luz, Exatamente. que Ele é o Deus da integridade. E sempre Ele vai ter um compromisso com aquele que falar a verdade. Mesmo que essa verdade seja, olha, mandei uma mensagem que não deveria, olha, fui num lugar que eu não deveria. Mesmo que a verdade seja algo ruim, prejudicial, algo que você fez, Deus tem um compromisso com a verdade. Por quê? Porque não tem como ter cura sem a verdade. Exatamente. Então, se você for ao médico, você está com o seu joelho esfolado, você fala, não, seguinte, eu vou vir aqui, mas você não vai poder olhar. Eu vou deixar coberto aqui. Não tem cura. Né? É como aquele homem da mão mirrada, no meio da sinagoga, provavelmente cheia a sinagoga. Jesus fala, vem para o meio. Mostra a mão. Provavelmente ele andava assim e estava lá no cantinho. Vem para o meio, mostra a mão. E de repente a mão é restaurada. Um dos pastores da Bethel Church, né? Eu estava lá
da conferência no JB e eu tive a oportunidade de tomar um café com ele. E quando eu falei da nossa casa de restauração, ele ficou curioso e me fez uma pergunta. Ele falou assim, qual é o ponto alto, né? Para vocês terem um resultado tão expressivo? Eu falei, é que nós desafiamos os homens e as mulheres a aceitar o desafio de se expor. Não é? Ou seja, o desafio de falar a verdade sobre suas mazelas, os seus pecados, sabe? O desafio realmente de se expor. E, às vezes, as pessoas, é claro, não têm um ambiente propício para isso. Sim. Mas, na relação de casal, na relação de casal, a maioria começa, às vezes, escondendo as pequenas coisas. Exato. E no casamento é fundamental para você manter uma relação saudável, você ter a coragem realmente de se expor para o outro nas suas vulnerabilidades. Né? O meu exemplo é que eu comecei a perceber que eu precisava ser mais verdadeiro e honesto com a Val. Em coisas, principalmente, no meu caso, de sentimentos, por exemplo. E aí, tudo bem? Como é que tá? Pô, tô bem e tal. E tem dia que tu tá bem. E aí você fala, poxa, tô chateado com fulano. Fiquei triste com tal situação. Então, Exatamente. eu tenho sido desafiado e treinado a ser mais vulnerável, sabe? E aí, vamos ali? Poxa, eu não queria ir ali. Isso. Vamos comer tal coisa? Poxa, hoje eu não estou com vontade de comer aquilo lá. E talvez você pode até ir. Mas assim, você treinar essa verdade. Essa verdade. E aí, você gostou do filme? Poxa, não gostei do filme. Entendeu? E às vezes a gente fala assim, para encurtar às vezes, sabe? Sim, é legal, muito bom e tal. E às vezes não foi bom. Então, é nessas pequenas coisas, essas pequenas raposinhas, que depois você tem grandes coisas. Né? E aí, a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem as mentiras emergenciais, não é? Como Abraão mentiu. Existem as mentiras comerciais, né? Existem as mentiras comerciais, ou seja, para vender melhor esse carro, eu não vou falar a verdade sobre ele. Não é? Para vender melhor esse imóvel, eu não vou falar a verdade de que ele está com algum comprometimento ou existe alguma coisa assim. E é interessante que quando você fala a verdade, Deus assume com você um compromisso. Eu lembro que eu tinha um terreno que eu tinha tido um problema com a polícia florestal e aquele terreno para mim estava condenado. Né? Estava condenado, porque agora quem vai comprar esse terreno sabendo que eu tenho um problema? Era um lado de um rio, né? Era um lado do rio, certo? E aí eu tinha sido multado uma vez lá e tal. Eu disse, não, quem vier comprar esse terreno, eu vou fazer por um preço melhor, mas eu vou falar a verdade. Né? E eu me lembro que veio um pastor para comprar. Sim. E toda vez que eu passava na frente do terreno, eu orava, Senhor, dá uma saída, faz alguma coisa. Aí um dia chegou um pastor e falou assim, você me falaram que você é dono daquele terreno? Sou. Você quer vender para mim? Eu falei, vendo, mas eu preciso te falar a verdade. O que é? Aí eu contei todo o problema que houve, eu fui autuado e paguei uma multa e tal, e tinha algumas questões, porque tinha um rio assim, nem era um rio, era um pequeno, era um córregozinho assim. Ele olhou assim e falou, não tem problema não, eu resolvo isso daí, pode deixar que eu resolvo. Você me vende? Eu falei, vendo. Vendi por um preço que foi até bom, vendi por um preço bom, certo? Até hoje ele construiu um grande templo, ele resolveu lá o problema e tal. Ou seja, porque talvez eu falei a verdade, Deus trouxe uma solução para o meu problema. Se eu tivesse mentido, talvez, se eu tivesse no meu coração com a intenção, quem sabe até hoje, ou então eu teria que ter vendido num preço quase... Não, e uma coisa que é muito cara, que às vezes a gente não percebe, é a paz. Exatamente. Às vezes alguém comprou e você sabe que a qualquer momento vai aparecer na sua porta falando, mas aquilo lá e quer devolver, e justiça, e intimação. É terrível. Terrível. Alguém pode aparecer e te desmascarar, porque você... Então, a paz é muito cara. Não, e quando é o marido que mente para a esposa ou a esposa, aí o cara vive sem qualquer movimento diferente. Fala, meu Deus, será que ela vai ficar sabendo? Entendeu? Será que ele está sabendo? Entendeu? Pô, ele olhou meio assim para mim, será que ele descobriu? Entendeu? É muito comum eu receber assim mulheres e homens me pedindo ajuda, dizendo assim, eu beijei um amigo no trabalho. Será que eu adulterei?
né? Por exemplo, uma mulher dessa, ela não resolve isso trazendo para a luz e acertando, ela vai ficar sempre com essa sombra atrás dela, né? Sim. Será que o meu marido descobriu? Será que ele vai... Por isso que a Bíblia diz, né? Se andarmos na luz, e quem anda na luz anda em segurança. Sim. Né? Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas tem uma terceira questão aqui que chegou. Você que está, de repente, me ouvindo, você que está chegando agora no podcast, nós estamos falando sobre o que mais incomoda no meu marido, porque eu abri uma caixinha, certo, para que as esposas colocassem. O que mais te incomoda no seu marido? Uma colocou a imaturidade dele me tira a paz, a outra o hábito dele de mentir está minando o nosso relacionamento. E uma terceira que eu separei aqui, ele não tem um coração ensinável. Acha que sabe tudo. Outro dia, acho que foi o Ney, né? Que antes de casar, tomou um café comigo lá em casa, ele e a Rafa, e ele me pediu, dá uns 3 conselhos para que o nosso casamento seja tão saudável e longevo quanto o do senhor. E um dos conselhos que eu dei para ele foi esse: tenha um coração ensinável. Né? Tenha um coração ensinável. Partindo do princípio que o casamento é uma escola, que a gente se matricula para aprender a ser o que nós nunca fomos, é necessário que o casal tenha um coração ensinável, porque se não tiver, não vai ter como eles crescerem, aprenderem, né? Esse é o grande diferencial, né? Uma vez eu tive a oportunidade de fazer um curso e estava nesse curso, fazendo junto, era um curso sobre liderança e tal, a líder de recrutamento do Facebook. E na época o Facebook estava bombando aqui, né? E aí ela falou o seguinte, eu na verdade perguntei para ela assim, o que você olha na hora de contratar alguém, né? Porque ela era o líder do recrutamento para contratar as pessoas, né? O que você olha assim, qual uma característica que tem que ter? Ela falou, um coração ensinável. É uma das principais questões para a gente. Por quê? Uma capacidade de aprender. Porque ela falou que é muito melhor para a empresa a pessoa aprender a função do que alguém que já vem pronto, às vezes é muito melhor que essa pessoa, mas não tem um coração ensinável. Porque nunca a pessoa sabe tudo que a empresa precisa. Porque ela trabalhou em outros lugares que eram outras demandas. Então, mesmo tendo muita habilidade, essa pessoa aqui, que às vezes não tem tanta, mas tem uma capacidade de aprender, um coração aberto a aprender, ela sempre vai mais longe. Porque ela vai conseguir aprender tudo o que é necessário naquele lugar. E eu vi um autor dizendo o seguinte, toda vez que eu piso para fora da cama, eu estou pisando na escola. E todas as pessoas que eu encontro na minha vida são professores. Professores do que fazer e, às vezes, professores do que não fazer. Exatamente. Mas todo mundo é um professor. Exatamente. Todas as conversas, depende do seu coração. E eu vejo Jesus nos ensinando isso de forma muito clara, né? Em Lucas 8, no verso 18, Jesus diz assim, portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. E de quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Olha que interessante. Jesus está falando sobre como que você está ouvindo. Entendeu? Então, ele fala isso aqui depois da parábola do semeador. Porque ele fala, tem 4 tipos de pessoas que ouvem. Tem uma pessoa que ouve que ela é comparada a uma beira do caminho. Cai lá a informação, no caso aqui, cai o evangelho e nem entra. O pássaro vem e come. Por quê? Porque ela está com a mente tão pisoteada, tanta gente passa ali, porque era comprada uma calçada, né? Passa tanta gente, está tão duro, que cai lá a informação e nem entra. O outro é comparado, caiu no meio das pedras. E a informação cai, ela entendeu, ela ouve e tal, só que ela não medita. Então não tem raiz. O sol vem, queima. Ela só ouve assim e fala, nossa, que legal isso daí, né? Tal. E aí o sol vem, queima e acabou. O outro é no meio dos espinhos. Então cresce, até cria uma certa raiz, começa a crescer, mas os espinhos sufocam. Ou seja, ela tem outras prioridades, que não é aquilo que ela aprendeu. E por último, a terra boa, que recebe, que medita, que deixa crescer, aquilo se torna prioridade. E aí ele fala disso, que considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais vai ser dado. Então, é isso. Aquele tem um coração ensinável, é mais, e mais. Porque imagina, se eu estou aqui agora nesse coração, vou aprender alguma coisa aqui.
Aí eu vou conversar com o Pedro na escola. Nossa, agora eu vou aprender alguma coisa. Aí eu vou para a mesa lá com os irmãos. Agora eu vou aprender alguma coisa. Eu entro no Uber. Agora eu vou aprender alguma coisa. Meu Deus. Essa pessoa, ela vai transbordar. Agora, e o contrário? De tipo assim, não, você não tem nada para me ensinar. Não tem nada para me ensinar. Esse cara não tem nada para me ensinar. Inclusive, não tem nada até para me ensinar. eu sempre digo para as pessoas que nos acompanham que da importância de quando você estiver junto com alguém que pode agregar muito valor, né, no seu conhecimento, para você falar pouco, né, ouvir muito e fazer perguntas inteligentes, né? Eu ouvi você ministrando hoje, acho que eu já ouvi umas 4 vezes você falando essa mesma palavra. Sim. Só que eu percebi que você já inseriu, não Outras é, coisas. algumas coisas que com certeza você aprendeu. Sim. Então, ou na meditação, ou você ouvindo, certo? Ou você estava lendo. E falou, pá, isso aqui eu posso agregar aquela mensagem. Mas por quê? Tem que ter o coração ensinável. Sim. Senão você para, né? Sim. Talvez você falaria essa palavra do jeito que ela foi ministrada lá na a primeira vez. Exato. Sabe? Por isso que é muito legal você... Eu, por exemplo, sempre gostei de aprender. Eu pergunto, eu tenho uma curiosidade, acho que acima da média, porque eu sempre quero saber, porque eu sei que eu posso aprender. Entendeu? Eu aprendo com o marinheiro, eu aprendo com o piloto de avião, Sim. e às vezes você está fazendo com o mecânico, você ouve uma história que serve como uma ilustração, que num sermão vai ser assim a chave para as pessoas entenderem o que você está querendo Eu passar. estava ensinando sobre ilustração na mentoria, que era uma mentoria sobre pregação, né? Estava ensinando sobre ilustração. Aí alguém perguntou isso. E como é que você faz para arrumar ilustrações? E a resposta é essa. É esse coração ensinável. É você estar o tempo inteiro atento. Peraí, um vaso. O que é um vaso, né? Olha essa história, olha esse filme, olha essa série, olha essa música, olha esse acontecimento aqui. Então, eu aprendi muito isso com o senhor. Eu lembro do senhor fazendo perguntas o tempo inteiro, na maioria dos ambientes, né? Então, sentou do lado do taxista, né? A gente ia viajar, sentou com o taxista. E aí, quantos anos o senhor está nesse trabalho? E tal. E eu lembro do senhor fazendo perguntas como, qual é o tipo de passageiro mais estranho que você já recebeu, né? E aí essas histórias depois, muitas delas se tornando ilustrações de mensagem. Exatamente. E tal. Então, é esse coração ensinável. Nós não podemos perder isso. Agora, qual é o coração desse coração ensinável? Qual é a raiz desse coração ensinável? É a humildade de que eu carrego algo do Senhor, mas não tudo. O outro carrega algo do Senhor. Todo mundo foi feito à imagem de Deus, portanto, vai ter algo para me ensinar. Analfabeto, entendeu? Não teve estudo nenhum, numa área completamente diferente da minha, outra cultura, todo mundo vai ter algo para nos ensinar, porque eu tenho que saber que eu carrego algo de Deus. Sim, eu preciso falar, eu preciso compartilhar, mas o outro tem algo de Deus para mim. E aí é esse coração. E quando o marido fala assim, não, minha esposa ela é muito simples, ela não tem nada para me ensinar. Na verdade, não é que ela é simples e não tem nada, é ele que é orgulhoso. Exato. E acha que sabe tudo. Né? Esse é o grande problema, né? Peraí, se eu aprendo até com os animais irracionais, quanto mais com o meu cônjuge. Sim. Você está me entendendo? Então, o segredo é ter um coração ensinável. E se você me perguntar qual é a marca dos maridos que realmente estão fazendo o coração da esposa sorrir, eu vou dizer, esse marido com certeza tem um coração ensinável, com certeza. Tem até um verso que diz assim, à medida que você medir, você será medido. E é interessante que também é quando Jesus está contando a parábola do semeador em outro evangelho. E aí, a figura ali é a seguinte, a medida que você medir é a figura de um pote. Então, olha só, a gente pensa que é assim, você ficar julgando os outros vão te julgar. Não é disso que ele está falando. Ele está falando sobre como você ouve. Então, o que é? À medida que você medir, você será medido. É o seguinte, se eu vier para a nossa conversa com esse copo, é o que eu vou receber. Só que eu posso ter saído da nossa conversa com um balde. É o que eu vou receber. Mas eu posso ter vindo e falar assim, você quer saber? Eu vou levar uma caixa d'água, porque eu vou... Então, o tamanho da sua honra, da sua expectativa em relação a algo é o que você vai receber. Então, quando eu vou para uma conferência, eu falo, vamos lá, né, fazer o quê? Sentar lá. Eu vou receber isso aqui. De repente, cara, vai ser incrível. Cara, vai ser
melhor. Eu vou estar aberto. Deus, o que o Senhor quer falar? E de repente você vê alguém saindo igual e o outro saindo completamente transformado. Por quê? Veja como você ouve. Veja com que coração você está indo. Exatamente. Em quarto lugar, uma outra questão que várias mulheres colocaram. Ele não exerce o papel de sacerdote do lar. É muito interessante como hoje o homem está deixando de fazer aquilo que a Bíblia diz que é responsabilidade dele. Porque fica muito claro quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, fica muito claro que a responsabilidade do homem como cabeça do lar cuidar dessa espiritualidade da família, né? Como é que você vê isso hoje? Muito bom. Eu acho que é importante a gente começar dizendo que existe o sacerdócio de todos os santos, tá? Então, nenhuma mulher que está nos ouvindo aqui pode dizer o seguinte: ele é o sacerdote, eu não. Não, existe um sacerdote, todo mundo tem um relacionamento pessoal com Jesus. Então, mulheres, você é uma sacerdotisa, uma filha de Deus com acesso a Ele, você tem que estudar a Bíblia, você tem que buscar. Mas, de fato, entre essa casa de sacerdotes, porque os filhos também são, né, casa de filhos de Deus, existe uma posição ali de alguém pastoral, que é né? chamado à liderança, que é chamado a falar para os outros. E aí, estão cumprindo o seu sacerdócio? Isso, Então, é esse sacerdote que puxa os outros sacerdotes, né? Mas, com certeza, um dos pivôs, né, da coluna central do problema que nós estamos tendo é o homem ter saído de sua posição. Uma reflexão que a gente tem feito é sobre Israel, né? Quando você olha para Israel, pensa em Israel na época de Salomão ali, né? E você olha para a organização de Israel como nação, e eu falo assim, olha para Israel e o que lá em Israel representa a igreja? Qual seria uma figura para a igreja? A maioria de nós vai olhar e falar, o templo. O templo é uma figura para a igreja. Tanto que a gente fala, vamos lá no templo, né? Domingo, tal, no domingo lá no templo. Mas não. Por quê? Porque o templo era o lugar que um judeu ia 1-2 vezes no ano. Qual era o lugar que o judeu cultuava toda semana? Da sinagoga? Então, na época de Salomão, era em casa. Quando que a sinagoga surge? Então, todo sábado o judeu estava na igreja. Onde era a igreja? Em sua casa. Todo sábado tinha culto. Onde era o culto? Em volta da mesa. Todo sábado tinha celebração. Quem era o pastor? Cada pai. Quem lia a Torá. Quem fazia o ritual, quem servia o pão, quem falava do que estava acontecendo, quem contava uma história. Cada pai de Israel. Você imagina isso? Cada casa de Israel era responsável. Deuteronômio capítulo 6, né? Assentado em tua casa, né? Exato. Entendeu? E você vai estar aqui, ó, na testa, na mão, que fala sobre uma forma de pensar, uma forma de trabalhar, de se comportar. Então, o que acontece? Quando eles vão para a Babilônia... Aí, eles não têm o templo. O que eles pensam? Porque eles estão no trabalho da Babilônia, né? Também ali meio como cativos, né? Eles pensam o seguinte, já sei, vamos ter uns especialistas? Vamos bancar uns caras para ficar lá estudando a Torá? Né? E aí você começa a ter os rabinos e a sinagoga. Agora, de sábado, eu vou lá na sinagoga. Ouvir aquele cara que é muito estudioso, entendeu? Quando Jesus vem, a grande crítica dele é em relação a esse sistema, não é a Israel. Ele é o Israel de Deus. Todas as leis foram dadas pelo pai dele. Esses judaizantes que estavam atando fardos pesados sobre a população. Por quê? Porque tomaram essa posição, que deveria ser de cada pai da nação. Então, nós precisamos voltar a isso. Nós vamos voltar a esse lugar onde cada pai sabe ensinar a Bíblia aos filhos. Cada pai sabe celebrar uma ceia em casa. Cada pai sabe fazer uma oração. Oração por cura, oração de libertação. Cada sacerdote. Inclusive, eu sempre lembro, falando sobre isso,
a relação de José com Jesus, né? Muitas pessoas pensam que Jesus nasceu com uma programação mental, por isso ele pensava como pensava, sabia o que sabia. Não é verdade, Jesus nasceu como um muito ser claro humano. que ele cresceu, né? A Bíblia fala que ele cresceu em estatura, né, tal. Então Jesus foi educado, foi instruído, foi discipulado, foi ensinado. E o que nos impressiona é que José fez um trabalho tão bem feito como educador religioso, eu diria, que com 12 anos Jesus discutia com os doutores da lei no templo. Sim. A pergunta que fica é: o que hoje os filhos de 12 anos sabem da Bíblia para discutir com os doutores na escola, com os professores na escola? Uau, muito Isso forte. deveria nos fazer pensar. Será que nós estamos fazendo um trabalho tão bem feito como o pai do Davi Lago, por exemplo, fez, que ele tinha conhecimento suficiente para questionar, para discutir na escola a partir das escrituras, da história da igreja? Então, eu penso que essa pobreza de conhecimento das escrituras deve realmente à falta do exercício desse papel sacerdotal dos pais. Eu acho interessante quando Paulo vai escrever em Timóteo, falando para as mulheres perguntarem para os maridos em casa, né? Mulher, mais ou menos assim, mulher, não pergunta aqui na igreja suas dúvidas, pergunta em casa para o seu marido. E, né, tá falando sobre uma organização ali na igreja, Paulo está dando uma orientação para Timóteo, mas olha o efeito disso. Você imagina se fosse exigido em cada igreja que os maridos soubessem responder as perguntas bíblicas de suas esposas. Meu Deus. Então, imagina se eu chegasse lá na família da escola e falar, não vou responder mais. Você vai lá perguntar para o seu marido. Chegar em casa, o marido não sabe. Então, você se vira, você vai estudar lá com o pastor, porque você tem que responder para quem for que não vai responder. Por quê? Porque a mulher, ela tem, assim, uma tendência a buscar mais. Ela tem mais fé, se a gente pensar até em ir no médico, ela vai primeiro. Então, ela é a primeira a buscar ajuda espiritual também, entendeu? Não, na igreja, você faz um trabalho na igreja, você tem 500 mulheres. Aí você faz com os homens, você tem 120. Exatamente. E com muito Só esforço. que nós vamos ter que mudar a nossa prática para que isso não seja aceito por nós. Não, tá tudo bem, eles não querem. Não, a gente não pode aceitar isso. Não pode. O que nós vamos ter que fazer? Eu conversei com uma mulher, eu estava na Bahia, e conversando com uma senhora, né? E eu gosto muito, como você falou, de perguntar, né? E ela começou a contar umas histórias engraçadas do casamento dela para mim e tal, né? E aí eu perguntei para ela, e seu pai, né? Vocês são em quantos? Ela falou assim, eu tenho 9 irmãos. Eu falei, como? 9 irmãos? Só você de mulher? Só eu de mulher. Aí ela falou, pastor, e tem uma coisa muito interessante na minha família. Eu falei, o que é? Ela falou, eu tenho 9 irmãos pastores. Uau! E eu sou casado com um pastor. Meu Deus. Aí eu brinquei com ela, falei, eu quero conhecer seu pai. Qual o segredo? Eu quero ter um tempo de mesa com o seu pai, eu falei para ela. Aí eu perguntei, o que você acha, assim, qual seria, assim, o ponto que você considera que foi chave para o seu pai ter um resultado tão bom, assim, na educação de vocês? Ela falou, tem uma coisa que ficou marcado em todos nós. Meu pai, todos os dias na fazenda, parava tudo às 6 horas da tarde, porque era o culto doméstico. Todos os dias. Ela falou, era um ritual sagrado para ele, entendeu? Todo mundo tinha que estar lá em casa, 6 horas da tarde, porque era o culto doméstico. Ele fazia um culto, lá, Assembleia de Deus, direitinho e tal. Um falava, outro dava um testemunho, outro cantava e tal. E ele dava a sua palavra final. E falou, isso para nós fez toda a diferença. Muito então, bom. olha a importância de um sacerdote na casa, né? Muito bom. Meu pai também tinha essa preocupação. Eu lembro, as orações na mesa era constante. Em casa também tinha o culto e tal. Então, se os homens entendessem da importância de exercer o seu sacerdócio como líder, né? Sim. Como você falou, todos nós Sim. Né, temos que ter acesso a Deus, ler a palavra e tal. Mas tem alguém que dá a direção. Que puxa, né? E que cobra, né? Vocês estão lendo a Bíblia, opa, agora vamos estudar, olha, essa semana vamos estar estudando esse livro e tal.
Eu estive numa casa que eu achei muito bonita também, falando de culto doméstico, né? É um homem muito próximo, em Brasília, um empresário. Ele falou, Josué, vai almoçar lá em casa. Aí eu fui na casa dele almoçar, e aí eu e a Rose almoçamos. Depois do almoço, aí ele me convidou para sentar numa salinha assim, né? Uma salinha ao lado, né? No mesmo ambiente, ao lado de uma salinha. Aí eu sentei a Rose, ele, a esposa e os filhos. Aí a esposa dirigiu o culto, né? Porque, na verdade, ele não era muito evangélico, ele é mais maçom, assim, né? E ela que era membro da igreja. Aí ela pegou, abriu lá a Bíblia, leu o texto, aí abriu um devocional, tipo desse do Carito Paz, abriu um devocional, leu o texto e tal, aí alguém contou um testemunho da semana, aí cantaram um louvor rápido, aí pediram para eu fazer uma oração. Aí aconteceu lá um culto doméstico. Aí eu perguntei para eles, é porque nós estamos aqui? Vocês estão falando, não, pastor, isso aqui é um ritual, é todo dia. Todo dia. Eles falaram para mim que todo dia eles fazem isso. Muito bom. Olha que coisa linda, cara. Olha que coisa maravilhosa. Se os pais entendessem a importância disso, nós teríamos lares melhores. E terminando agora, uma última questão que mais de uma mulher levantou foi: ele não me ajuda com as crianças, estou exausta. Nós temos uma dificuldade em alguns lares, porque os homens acham que, porque eles saem, não é, em busca da provisão, e eu sei que o trabalho de alguns exige muito, então quando eles voltam para casa, eles dizem, não, já cumpri meu papel. Eu mereço. Entendeu? Eu mereço chegar em casa, entendeu? Me desligar completamente, porque eu já fiz a minha parte, agora a parte é dela. E não é assim. Eu lembro que você viveu uma experiência bastante difícil quando a Luísa ainda era pequena, a Davi nasceu com um probleminha que depois vocês descobriram o que era, mas até então ele chorava muito. E como, naquele momento, foi importante você ser maduro e sensível o suficiente para entender que a Val precisava muito de você, né? Eu acredito que nós, homens, precisamos assumir essa verdadeira, essa masculinidade bíblica, sabe? Onde Deus nos fez realmente como guerreiros, Deus nos fez como aqueles que saem para lutar uma guerra. No nosso contexto hoje, a gente não tem mais guerras, mas nós temos esse tipo de batalha, que a gente realmente assumir o papel de fortes. Meu amor, vai lá, dorme um pouco agora, que Deixa eu fico que eu seguro aqui. aqui. E eu durmo 1 hora a menos, entendeu? Eu durmo 2 horas a menos, para que ela possa descansar. Então, eu acho que uma coisa precisa ser trocada na nossa mente, biblicamente falando, é que a gente tinha a ideia, porque a Bíblia fala de forma muito clara em Efésios 5, marido, você é o cabeça do lar. Então, ali está falando de um papel de liderança, entendeu? Muitos dos movimentos feministas vieram tentando atacar isso, mas por quê? Porque a gente vem com uma visão secularizada de líder, aonde líder é aquele que tem privilégio, líder é que tem um salário mais alto. Só que na Bíblia isso não é líder. Não. O maior é o menor. Quem quiser ser o maior é o que vai servir. Mais. Então, líder na Bíblia, ou maior na Bíblia, não é aquele que vai ter o salário mais alto, mas é aquele que vai ter a maior entrega. Não é quem recebe mais, é quem dá e doa mais. Então, quando eu entendo isso, eu vou ver que, na verdade, privilégio seria das mulheres, né? Nesse sentido, né? Então, só que a gente precisa assumir esse verdadeiro papel de líder, daquele que serve. Então, assim, para mim, era olhar para a Val ali, que teve a Luísa. Então, ela já teve que ter o período da gestação, que eu não tive. 9 meses ali no seu corpo gerando. Depois da gestação do Davi. Aí o Davi nasceu com uma má rotação no intestino. Chorava durante 6 meses sem saber o que era. Passou por uma cirurgia. Então, realmente você entender, peraí, essa é a batalha que Deus nos deu para hoje? Então, vamos nos levantar como soldados. Eu vou trabalhar 8 horas por dia trazendo, e 6 horas vão para casa, e agora nós vamos entrar nessa batalha aqui. Juntos. Entendeu? Com força,
com determinação, como se você estivesse na frente de batalha de uma guerra. Sim. Né? Fala, tô cansado, eu não vou agora lutar essa guerra. Não existe isso. Nós somos os soldados, os homens. Então, é a gente se levantar com esse coração, que nós fomos feitos para prover, nós fomos feitos para proteger, nós fomos feitos para nutrir. Então, para prover, nós estamos lá trabalhando, mas também para proteger. Poxa, sua mulher está exposta às emoções, aos ataques e tal, e aí você realmente proteger, se colocar ali, sabendo que você é mais forte, cara, que você consegue dormir menos, que você consegue ter conversas difíceis, sabe? Às vezes, alguém queria ter uma conversa difícil com a Val, eu intervinha, falava, não, fala para mim. Exatamente. Eu resolvo isso aí. Pode deixar, Val, que eu vou lá. Por quê? Porque estava naquele momento de vulnerabilidade. Entendeu? E a gente assumir. Eu acho que é muito perigoso esse lugar do eu mereço. Eu trouxe a comida para casa, eu pago as contas, eu mereço agora ficar aqui assistindo televisão, bebê chorando lá, fazendo comida, com o outro pé aqui no carrinho. Entendeu? Eu acho que a gente tem que assumir essa verdadeira posição de liderança. Marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Entregando a vida por ela. E aí, né, Douglas, eu sempre digo que quando o casal se ama de verdade, não tem essa questão de o que é seu, o que é meu, o que você faz, o que eu faço. A gente vive para facilitar uma vida do outro. Que é bom para nós, né? É o que você pregou ainda hoje, né? É o nós. É mesmo, porque quando eu ajudo, fica mais leve para todos. E eu já disse para os homens, se você parar para pensar o quão desafiador é ser mulher, você ajudaria mais. Porque, olha só, a mulher já levanta preocupada com as demandas do dia, né? Porque quando a criança é pequena, ela tem que já fazer uma série de coisas para atender às necessidades desta criança. Aí ela tem que cuidar do marido, que muitas levantam para preparar o café do marido, certo? Aí depois, às vezes, algumas têm que cuidar até às vezes da mãe ou do pai, que também está precisando delas. E aí passa o dia correndo atrás de tantas coisas da casa, mesmo quando tem uma cooperadora em casa, mas ela é que tem que dar a direção, ela que tem que cuidar de algumas outras coisas que quem ajuda não pode, eu fico vendo arroz, certo? Então, são muitas as demandas da mulher. Aí, o marido volta para casa, não é? E quer essa mulher à noite, bonita, produzida de baby doll, como se ela tivesse passado o dia no spa. Sim. E não é assim. E às vezes a mulher, dependendo do dia, ela está tão exausta, tão cansada, certo? Emocionalmente, em função de algumas coisas, tão abalada que ela não tem nem clima para atender uma necessidade dele. Enquanto que o marido que é sensível e que ama de verdade, ele procura saber quais são as demandas do dia da mulher para ser um facilitador. Exato. Em que eu posso te ajudar? Entendeu? Exato. Em que eu posso cooperar com você? E quando o pessoal até brinca comigo, né? Ô José, na sua casa quem manda? Eu falo, em casa quem manda é o amor. Sim. E quando é o amor quem manda, tudo que você faz é para ver o bem-estar da pessoa amada. Exatamente. Você está me entendendo? E aí, quando se vive assim, fica bom para todo mundo. Sim. Porque o contrário também vai acontecer. Hoje, nossos filhos são maiores, né? Então, a demanda física ali, né, mecânica diminuiu. Então, já aconteceu o caso de eu chegar exausto de alguma coisa que tinha feito, live, gravação, tal. A Val fala, não, deixa eles comigo aqui, vai lá dormir. Que é o contrário. Exatamente. Hoje ela assumiu lá para me ajudar. Porque realmente é isso. Quando se ama, quando você tem esse coração de... Nós dois somos parceiros, não somos adversários. Em tudo, né? Em tudo. Então, realmente, você olha a demanda e fala, o que nós temos que fazer hoje? Vamos pegar para fazer isso aí. Exatamente. E aí você realmente vive aquilo que Deus planejou para o casal viver. Douglas, foi muito bom, certo? E eu quero que você que nos assistiu, certo? E você que os que estarão assistindo depois, todos vocês, compartilhe esse link, compartilhe essas instruções, compartilhe esta palavra que pode mudar a maneira de pensar de muita gente, fazendo com que essas pessoas vivam realmente de acordo com o que Deus planejou para o casal viver. Douglas, obrigado. Obrigado. E até um próximo Sempre encontro. uma honra. Muito bom.
Bom, nunca se esqueça disso. Olha, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família continua debaixo da graça de Deus. E não perca o nosso podcast de amanhã às 9 horas.